Graça e paz, queridos irmãos, glória a Deus que estamos aqui para finalizar o 12º livro histórico, que é o de Esther, amém? Lendo o capítulo 10 hoje, onde nós vamos ver aqui o finalzinho que diz exaltação de Mardoqueu. Deus, é o Deus que exalta, por isso que a palavra do Senhor diz, sujeitai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que no devido tempo Ele vos exalte, amém? Toda exaltação provém de Deus. Quando nós esperamos com humildade a justiça do Senhor, Deus é fiel sempre, amém? Então nós vamos terminar aí o 12º livro histórico. Nós já estamos bem avançados na nossa leitura, a propósito. Começamos nos evangelhos, nos evangelhos, fizemos as cartas de Paulo, que eram 13, cartas gerais, revelações, o Apocalipse, Pentateuco. Estamos hoje finalizando os históricos e vamos começar os livros poéticos, São 5 livros, os poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, por causa da sua linguagem literária, que é poética, amém? Por isso que é alistado como livros poéticos, amém? Nós vamos fazer a leitura então do capítulo 10, começarmos hoje Jó capítulo 1 e 2. Exaltação de Mardoqueu. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Assim acabou o livro de Esther, capítulo 10, onde agora nós vamos começar, irmãos, Jó, Jó, onde o seu autor não é declarado, é desconhecido, e tema, porque sofre o justo, O tema vem disso, porque sofre o justo, e a data, ela é incerta, Alguns colocam como 2000 antes de Cristo, mas a data é incerta, amém? Nós vamos ver aqui nesse livro de Jó, personagens, que estão aí como Satanás, Eliú, são os amigos de Jó que vão até ele, diante da provação que ele está passando, Ele faz Bildade, Zofar, os 3 amigos de Jó. Eliú, um jovem, sabe, que aparece no final do livro. Deus, embora não seja um personagem ativo no livro, Deus é mencionado frequentemente por Jó e pelos outros personagens, amém? E nós vamos aprender muitas lições aqui no livro de Jó, O sofrimento pode acontecer com qualquer pessoa, Deus é soberano, a fé em Deus pode ser testada, devemos ser humildes diante de Deus, a restauração pode acontecer, amém? Porque Deus livrou Jó do seu cativeiro, Nós vamos ver que o cativeiro de Jó, a situação dele foi revertida em bênção e em vitória, amém, irmãos? Vamos ler então a introdução, que diz capítulo 1 e 2, que fala sobre caráter de Jó. Capítulo 1, a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó:
porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim eu fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste, o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os moços os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2: a adversidade e a cruel aflição de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar: Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando
de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram o pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Glória a Deus, meus amados irmãos, que nós, não somente hoje finalizamos aí o livro de Esther, o 12º livro histórico, mas hoje nós começamos, Jó, um dos 5 livros poéticos, amém? E nós vamos, agradecer a Deus por esta bênção e vitória, e amanhã, se Deus permitir, voltaremos para darmos continuidade à nossa leitura de Jó, amém? Senhor Deus querido, Deus amado, Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, Deus de amor e de misericórdia, mas de justiça também. Nós estamos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, mediante quem nós temos livre acesso diante de Ti e da Tua santa presença, meu Pai. Nós Te agradecemos por tudo, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer, que o Senhor continue nos sustentando com as Tuas mãos poderosas, colocando por terra todo mal, toda malignidade, empecilho, embaraço, tudo aquilo que é arquitetado, Senhor, mediante as obras malignas do inimigo, seja colocado por terra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. É em nome dele que nós te pedimos todas as coisas e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, meu querido, minha querida. Fique firme, fique conosco nesse projeto, nesse propósito, aumentando em conhecimento, em sabedoria, em estatura, em graça diante do Senhor. Continue firme, se alegrando com a palavra de Deus. Ame ela, deseje ela, porque a palavra de Deus é a verdade, É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, amém? Então, Jesus é a palavra viva, é o verbo que se fez carne, E a palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz e funciona. Ela é a palavra da verdade que nos cura, que nos liberta e que nos leva para o céu, amém? Então, fique firme nesse propósito, a cada dia de meditar nela, para que você seja, conforme o Salmo número 1, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto você fizer, prosperará, vai dar certo, Deus vai abençoar, porque Deus é conosco, amém? E quando Deus é conosco, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus, a bênção dele e a vitória dele, Se você for com o Senhor, Deus será contigo. Se você caminhar com ele, ele vai caminhar contigo. Deus estará contigo enquanto você estiver com ele, amém? Até amanhã, se o Senhor Jesus permitir. Fique com Deus.